Ecovila é um modelo de comunidade humana sustentável, mundialmente integrado. Surgem de acordo com as características da sua própria região, com a filosofia de que só se pode retirar da Terra o que você pode dar de volta, e englobam 4 dimensões: a social, a ecológica, a cultural e a espiritual, combinadas numa abordagem que estimula o desenvolvimento comunitário e pessoal. O que é sustentado no Ecovila são as relações interpessoais bem-sucedidas, a celebração da diversidade cultural, espiritual e ecológica. Ela consegue combinar um contexto de apoio cultural com um estilo de vida de baixo impacto. Isso porque o objetivo das ecovilas não é o crescimento econômico, mas sim o desenvolvimento de uma rede de interdependência a qual a sobrevivência das próximas gerações seja o ponto principal. Elas podem ser urbanas ou rurais, e têm como objetivo a integração de uma vida social cheia de harmonia e um estilo de vida saudável e sustentável. As ecovilas são microcosmos, ou seja, são sociedades autônomas por conseguirem preencher as principais funções sociais, como a moradia, sustento, produção e lazer. Nesse contexto, as ecovilas surgiram como um modelo alternativo ao padrão insustentável que o mundo vive nos dias de hoje. O mais interessante é que essas organizações sustentáveis conseguem incorporar pensamentos bastante antigos com os conhecimentos da ciência moderna, e assim vivem sendo autossuficientes e sustentáveis. A Fundação Terra Mirim está localizada na rodovia BA-093, quilômetro 7, no Vale do Itamboatá, em Simões Filho. É um assentamento humano sustentável e um posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Começaram somente como um grupo apaixonado pela natureza, e depois de algumas reflexões sobre o modelo ecológico e político do mundo atual, desejaram fazer a diferença e decidiram mudar sua forma de viver. Hoje, os voluntários atuais de Terra Mirim acreditam no sonho de transformar a região do Vale do Itamboatá de forma ecológica, sustentável e política. No Vale do Itamboatá vivem 10.000 pessoas, e é um lugar que já foi muito devastado. Com o surgimento do projeto ambiental de Terra Mirim, o vale começou a ser recuperado e a população a possuir educação ambiental. Como nós já colocamos, a Fundação Terra Mirim trabalha com um foco de preservação da natureza, preservação da biodiversidade, sabe? Então, aqui são mudas nativas da Mata Atlântica, toda esta região, que é utilizada para revegetação nas áreas degradadas, da região, utilizada no plantio da mata ciliar, claro, em locais úmidos, margem do rio, lagoa. E também nós, claro, que a gente tem que manter os nossos espaços, como vocês sabem, então uma finalidade é também de sustentabilidade. Porque a gente precisa de um trabalhador para dar o suporte e estar mantendo as mudas. Então, nós nesse espaço, nós já tivemos uma produção, na época, uns 5 anos atrás, financiado pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, de 15.000 mudas. Então, nós fizemos todo o trabalho de educação ambiental, sabe? Então, todo o trabalho que era feito de revegetação era com crianças, adolescentes e adultos de todo o vale. Nós sabemos que tem 10.000 pessoas que habitam no vale. Então, é um trabalho muito integrado. Educação ambiental, revegetação, cuidado com a mãe terra, cuidado com a natureza. É um dos nossos grandes objetivos. Então hoje Terra Mirim a gente se percebe muito quanto primeiro um espaço de educação, né? De educação integral, né? Uma educação que é transdisciplinar mesmo. Então a gente entende que esse espaço educativo ele não é só um espaço de educação ambiental ecológica. Cada vez mais a gente está buscando fortalecer Terra Mirim enquanto esse espaço educativo ou um espaço de referência. De referência tem quê? Em sustentabilidade multidimensional, né? Sustentabilidade ecológica, cultural, social, econômica, né? Política. Então Terra Mirim ela nasce e hoje continua com esse propósito de autoeducação, de reconexão e
por a gente estar aqui, inclusive, que é uma escolha também dessa comunidade, a gente não está isolado, a gente está aqui no território metropolitano, né? No meio onde tudo acontece. Meu pai, por exemplo, meu pai perguntava: minha filha, uma comunidade em Simões Filho, não podia ser uma comunidade na Noruega, né? Uma comunidade no Canadá. Por que Simões Filho, né? Mas é isso, o Simões Filho talvez seja o lugar que está mais precisando também, né? E que a nossa ação possa ser mais efetiva. Porque aqui em Terra Mirim tudo acontece assim, naturalmente e no fluxo, né? Mas você vê que hoje é o momento que a gente está realmente começando a expandir, né? A gente está participando de redes que já são metropolitanas, né? Até a vinda de vocês aqui, sabe? E de outros grupos que estão chegando, né? Então a gente está reconectando com esse movimento na sociedade aqui mesmo, em Salvador, para trazer o exemplo de que as coisas são possíveis de serem feitas de outra forma. A visão que os integrantes de Terra Mirim possuem da natureza é muito maior do que somente o meio em que vivemos, ou da onde tiramos o nosso sustento. Eles veem o meio ambiente como a extensão do próprio corpo, como a Mãe Terra. E por isso, essa conexão e reconexão é tão importante. Eu acho que o tempo que a gente está vivendo é esse. Não é só de cuidado com a natureza fora, as árvores, né? Porque a gente sabe que no fim das contas, se a gente destruir todo mundo, continuar destruindo o meio ambiente do jeito que está, quem vai sofrer primeiro somos nós. Para a gente é um ponto mais complicado do que para a própria natureza, né? Porque a gente sabe que ela vai se recuperar. E como a gente é uma teia, a vida é um sistema, né? Todo interconectado. Então os impactos que isso vão ter em cima da gente todo mundo sabe que é um fato real, né? Todo mundo sabe mais ou menos, tem gente que ignora. Mas enfim, Terra Mirim, eu sinto muito Terra Mirim como porque é isso, a gente não nasceu instituição, a gente nasceu comunidade. A instituição veio por uma necessidade de dialogar, né? Porque a comunidade não é reconhecida enquanto uma personalidade, né, jurídica. Então você precisa de uma instituição. E antes ela ter, tipo assim, bora fazer uma instituição para servir a informação de tal comunidade, sabe? Terra Mirim nasce de eu sinto assim, de um chamado que é uma necessidade humana, né? Tipo assim, eu tô falando por mim, né? Senti essa necessidade de poder viver em um lugar que as pessoas estivessem buscando de qualquer forma que fosse, mas responder ao que estava sendo pedido, sabe? Tipo assim, o que você sente que você precisa fazer nesse momento, sabe? A gente vê essa desigualdade social, essa violência toda, e é o que mesmo que eu preciso estar fazendo no meu dia a dia? É indo pro escritório, cuidando da minha vidinha ali, sabe? E pá, é isso mesmo, sabe? Será que isso tem a ver com nossas doenças, sabe? Com o próprio cenário social, né? Então, ela surge a um ponto de resistência. Um dos pensamentos da Daniela é fazer você mesmo aquilo que estamos deixando os nossos governantes decidirem. É importante ter consciência ecológica e, mais ainda, consciência política, para dessa maneira vivermos na verdadeira comunidade global. Mas enfim, então a gente também ter consciência que a gente precisa estar se perguntando, sabe, de onde é que vem a nossa comida, de onde é que vem a nossa água, sabe, nosso alimento mesmo. A nossa energia, como é que ela está sendo produzida mesmo. A água de Salvador, 60% vem da represa Pedra do Cavalo. Essa água vem do sertão. 60% da água que abastece a região metropolitana de Salvador vem do sertão. 40% vem do Rio Joanes e Pitanga, que é essa bacia. O Joanes e Pitanga, que é aqui nessa região metropolitana, né? Esses rios se encontram em estado bastante grave de degradação, né? Como a maioria dos rios, quase todos os rios da região metropolitana, né? E de Salvador, todos os rios são hoje considerados canais de esgoto, né? Ninguém diz do rio que é mais rio, né? A gente tem que se responsabilizar pela nossa vida, porque esse negócio de democracia representativa e toda essa coisa de autoridade, poder, sabe? A gente tira nosso poder, nossa responsabilidade e transfere para outra pessoa. E aí se tornou esse barraco, né? Que a gente está vivendo no Brasil e no mundo todo. Só que no Brasil é diferente do que lá no Norte, né? Porque lá no Norte eles acreditavam, né? Em alguma coisa que eles estavam fazendo. Por ignorância, que a globalização acabou com essa ignorância, né? Eles não viam o mal que vinha junto com o bem deles, né? E a gente não. A gente sempre... Brasileiro que confia no governo é uma coisa rara, né? No Canadá, se você for no Canadá, não.
99% das pessoas no Canadá confiam, ou confiavam pelo menos até 5 anos atrás, sabe? No governo. Então, a gente precisa realmente retomar a nossa soberania enquanto cidadão sobre a gente mesmo, né? Da gente ter noção das coisas, pelo menos é o nosso primeiro território, nosso corpo. Né? Então, pelo menos as coisas que entram e têm contato com o nosso corpo, para a gente ter consciência. E a gente está buscando nesse momento agora, tá implementando essa parte de tecnologias alternativas, né? Então, porque geralmente as comunidades começam hoje, né? A gente começa a ser veículos, começa construindo a ecovila, né? Essa parte da bioconstrução e tudo mais, né? Esse não foi o ponto de princípio de Terramirim, né? O ponto de princípio de Terramirim foi o autoconhecimento, né? A reconexão com a natureza, né? Que é isso mesmo, que tá. E aí agora a gente quer aperfeiçoar essas tecnologias alternativas, né? Que a gente lida de diversas formas, mas se tornar referência também, como uma parte, um todo, sabe? Que não é a principal, nem a primordial necessariamente, né? Mas que ela compõe. Como mencionado anteriormente, a preocupação com o meio ambiente surgiu depois que a comunidade já estava reunida. Dessa forma, algumas coisas foram se adaptando a essa preocupação ao longo dos anos, e novas formas de tecnologias vêm sendo implantadas em Terramirim. O termo vermicompostagem ou compostagem caseira é usado para denominar o processo de transformação biológica de resíduos de origem orgânica, em que as minhocas são responsáveis por acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica. O uso do humus, nome dado ao produto gerado pelas minhocas, tem se mostrado uma forma eficiente, relativamente barata, sustentável e de baixa agressividade para a melhora da qualidade e fertilidade do solo. Essas minhocas aqui, elas são as africanas, né? São azuladas, elas são chamadas de gigantes africanas, que elas ficam bem grandes. Elas e as californianas são as melhores para estar decompondo, né? A matéria orgânica, transformando em humus, né? O humus é o melhor adubo orgânico que existe, né? E as minhocas trazem benefícios imensos também para o solo. Solo degradado, recuperação de áreas degradadas, sabe? Então aqui a gente trabalha com o lixo orgânico, né? A matéria orgânica. Especialmente da cozinha comunitária, né? Então, as pessoas, a gente trabalha geralmente 2 vezes por semana, revirando. E as pessoas, quando elas trazem o lixo e a gente não tá aqui, elas deixam ali fora, né? Pra gente poder estar mantendo um calendário, né? Como é que as coisas estão funcionando, isso a gente vai tentando fazer agora. Tudo está sendo criado, né? Pra gente poder estar acompanhando. Quanto tempo, né? A matéria ela leva para ela esquentar, porque ela esquenta, depois ela esfria, né? E a minhoca não pode estar na época que ela está esquentando, senão você pode estar matando a minhoca. Então a gente traz ela e bota aqui. A matéria viva mesmo, né? Verde ainda, né? Aí coloca aqui. Sempre a gente coloca uma camada seca, camada viva, camada seca, camada viva e cobre. Né? Aí depois, uma semana e meia, a gente passa para ali. Então, esse estágio aqui é o estágio que as minhocas mais gostam já. Então aqui geralmente sempre tem minhoca também, né? Então aqui elas vão comendo e tal. E quando tá nessa fase aqui, já é a fase que a gente já pode passar para elas lá no minhocário, né? Aí às vezes a gente mistura com esterco de gado também, maravilha. Mas como é um resíduo que vem da cozinha, a nossa cozinha vegetariana, é um alimento muito bom para as minhocas. Então, retomando aqui a questão da... Se eu fosse falar aqui que não planejando algum meio de captação de energia hídrica, energética, no caso elétrica, né? Vocês planejam isso. E o que falta para poder ser aplicado, para poder ser praticado? Sim, ó. A gente é como é, tipo assim, a gente tem um aquecedor solar de água, né? Que é um aquecedor com tecnologia de baixo custo, que a gente fez ali na casa do recolhimento. Agora, todas essas questões mais de tecnologia, construções, etc., a gente precisa de investimento, né? Então, a Fundação Terramirim, ela tem essa questão. A gente é uma fundação sem fins lucrativos, né? Comunitária. Uma fundação comunitária é uma coisa raríssima no Brasil, sabe? É muito raro, porque geralmente você fala em fundação, você pensa em grandes corporações, né?
Então a nossa captação de recursos, até por a gente ser e ainda isso, a gente é uma fundação comunitária, não tem uma empresa por trás, e também a gente não nasceu como um corpo profissional que tem uma organização para executar algum projeto. A gente nasceu enquanto comunidade. Então, as características das pessoas, ou quem está envolvido nas pessoas, ou como funciona esse coletivo, é diferenciado, bem diferente, sabe, do que uma instituição. Então, hoje, nossa maior dificuldade para estar botando essas tecnologias para frente, que a gente quer colocar isso para frente, claro que é para otimizar a nossa própria utilização dos recursos, mas também para servir enquanto espaço educador, que é a nossa maior função hoje enquanto espaço aqui, é a educação, seja ela a nível espiritual, de autoconhecimento, seja ela ecológica. Para você interferir de uma forma positiva no ambiente, de uma forma ecologicamente sustentável, você não precisa de grandes avanços tecnológicos, entendeu? Que a base mesmo é uma transformação sociocultural.